minha mulher, quanto pelo meu próprio. Acho uma gente extraordinária neste país. Por isso mesmo, inclusive como titular dessa propriedade familiar que temos, que hoje é menor do que era quando se instituiu a ditadura, nos obrigou a ir para o Uruguai. Por isso mesmo eu tenho autoridade em defender um processo de democratização da propriedade e não de criar embargos como criou a UDR. Esse país precisa de 25 milhões de novas propriedades para morar ou para produzir. Este é o dever de um governo que vier ungido pela população de todas as formas. Bom, com licença, agora vamos ao sétimo bloco, penúltimo bloco. Eu vou sortear o jornalista entre os 15 presentes. Como? Entre os 15 presentes, vou sortear 9. O primeiro é o José Carlos Bardawil, da Isto É, que vai fazer pergunta. Por favor, o Bardawil pode ir chegando já ao microfone. Vai fazer pergunta ao Guilherme Afif Domingos, candidato do PL. Bardawil, por favor, você tem 30 segundos de pergunta para uma resposta Afif de 2 minutos. Bom, a pergunta é para o doutor Afif Domingos. Isso. Bom, eu pergunto a ele uma coisa que até agora não foi perguntada e eu acho que está na cabeça de todos os brasileiros. É o seguinte, até aqui, as pesquisas de opinião revelam a existência de um fenômeno eleitoral nesse pleito. O candidato Fernando Collor de Mello, que, sem partido, sem uma carreira política feita em altos cargos em Brasília, e ele está liderando as pesquisas com quase 50% da preferência. Como o senhor, doutor Afif, vê esse fenômeno? Qual a sua opinião clara, franca e direta sobre o político Fernando Collor de Mello? E como o senhor ainda alimenta a esperança, com baixos índices de pesquisa que o senhor tem, de ainda vencer Fernando Collor de Mello numa eleição que vai ocorrer daqui a poucos meses? 2 minutos, Afif. Obrigado, Bardawil. Eu quero chamar a atenção da análise de pesquisa. Hoje nós estamos dando grande promoção a respeito do índice de pesquisa sobre um grupo que tem uma preferência e que não atinge 30% do total do eleitorado. Ou seja, 70% dos eleitores ainda não se decidiu, este percentual não se decidiu. Isto está muito claro dentro das pesquisas, mas não está sendo devidamente divulgado. Portanto, eu considero este debate de hoje como um marco inicial de uma campanha onde todos terão oportunidade de se tornarem conhecidos. Eu acho que a candidatura Collor de Mello, para mim, não é fenômeno. É simplesmente um indicador do caminho que o eleitor quer seguir, pois, na verdade, hoje, é uma constatação que eu faço, um desgaste da política, dos políticos. E esse desgaste é proporcional ao tempo de serviço. Ou seja, quanto mais tempo estiver na política, maior é o desgaste do político. Isso está muito claro. Então, o que acontece? De repente, ele aparece como a única novidade, ou a primeira novidade, e a reação popular vai nesta direção, o que foi até certo ponto positivo, porque desmascarou aquela tese de que os grandes partidos, as grandes estruturas que teriam preferência nesta eleição. Teoricamente, ele deu oportunidade a todos nós de podermos participar, mas dizer que está definido, meu Deus do céu, isso está muito longe, porque agora o eleitor começa a conhecer melhor cada candidato. Cada um vai entrar na sua casa para falar ao seu coração, falar à sua cabeça, falar ao seu bolso, falar ao seu estômago, falar a verdade e não fugir do debate, colocar as ideias com clareza, com honestidade, buscando a verdade, e a partir daí o desconhecido se torna conhecido. Hoje eu estou me tornando conhecido para milhões de brasileiros e aí começa a opção, e eu conto com esta opção. O próximo jornalista a fazer pergunta é o André Singer, da Folha de São Paulo. Por favor, vá até o microfone, vai fazer pergunta para Roberto Freire, do PCB. 30 segundos, André. Deputado, na semana passada, sindicatos da União Soviética questionaram a validade de uma lei que existe lá, que é a de estabilidade no emprego. Na Constituinte, ano passado, o senhor votou a favor da estabilidade no emprego. Eu lhe pergunto, é possível retomar o desenvolvimento e o crescimento econômico no Brasil com essa lei?
Olha, primeiro que tudo, o modelo soviético não é um modelo que vai ser adotado no Brasil. O Brasil terá um modelo brasileiro. Nós discutirmos o que ocorre na União Soviética, o que ocorre em países socialistas, é evidente que do ponto de vista teórico é importante. Da mesma forma que discutimos o que acontece no mundo da social-democracia ou no mundo do capitalismo mais desenvolvido. Como também é importante em termos de América Latina. Todos são importantes a nível de análise. Agora, a economia brasileira vai ter que ter respostas aqui dentro do Brasil. Nós defendemos a estabilidade do emprego porque se nós, num processo de recessão, num processo de uma economia que privilegia fundamentalmente o capital e o capital especulativo, não tivermos um Estado que garanta, não livre negociação, porque isso é um jogo que não interessa ao conjunto da classe operária, nem dos trabalhadores, mas um Estado que tenha capacidade de intervir no processo econômico para garantir melhor distribuição de renda, que a renda nacional não seja perversa como é, que remunera capital a título de juros, a título de aluguéis, com quase 70% da renda nacional e destina um pouco mais de 30% para pagamento de salários, numa total inversão do que existe em todo o mundo desenvolvido. Se nós não tivermos isso, nós não vamos ter a capacidade de criarmos uma sociedade mais justa, uma sociedade em que aqueles que produzem a riqueza, aqueles que socialmente trabalham, não se beneficiem da riqueza e do trabalho que eles fazem. Aqui há o privilegiado, há uma minoria, há aquele que detém toda a riqueza que por todos é produzida. A intervenção do Estado é a garantia do emprego. Portanto, o modelo aqui para o Brasil é um modelo que atenda às necessidades do Brasil. Não tem nada a ver com o modelo soviético, embora sejamos comprometidos com o socialismo. O próximo jornalista a fazer a pergunta é João Sampaio, do Jornal da Tarde, que vai perguntar para Leonel Brizola, do PDT. Governador, sabemos que a Constituinte criou um sistema de governo híbrido no país. Como é que o senhor, que pertence a um partido minoritário no parlamento, pretende impor o seu programa de governo, se eleito? 2 minutos. Obrigado. Na verdade, nenhum partido tem um controle sobre o Congresso majoritário. Penso que, sobre esse aspecto, a situação brasileira é afortunada. O novo presidente vai ter grande autoridade democrática. Se ocorrer a eventualidade da eleição de um cidadão independente, como é o meu caso, eu, naturalmente, vou assumir de pleno essa responsabilidade de não só propor as modificações necessárias nesta Constituição, de acordo com as normas nelas previstas, tudo que se mostrar incongruente, quanto também vou procurar todos os níveis de entendimento para organizar um governo realmente representativo, que tenha autoridade para tirar o nosso país da crise. Acho que o novo presidente vai encontrar esse Congresso já em fim de mandato. Pelo que eu conheço da vida brasileira, não vai ter dificuldade. Tal a situação do país, que força iria se levantar para oferecer oposição sistemática? Nenhuma. E dentro de 8 meses estaremos realizando eleições para um novo Congresso e para governadores e Assembleias Legislativas. Porque o novo presidente, ao assumir, como está previsto, em 15 de março, vamos ter abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 8 meses teremos eleições para o Congresso. Eu creio que vai se processar aí um ajustamento, principalmente se o novo governo se apresentar com aquele mínimo de competência, de honradez, né, de firmeza, né, for um presidente que exerça o presidencialismo democrático, eu creio que o Brasil poderá realinhar-se e não haverá, segundo imagino, maiores dificuldades. Agora, se o presidente for incompetente, o presidente realmente for alguém desastrado como o atual, aí sim. Seu prazo terminou. Edson Brenner, da revista Final, vai perguntar para Aureliano Chaves, do PFL. Doutor Aureliano Chaves, a revista Final pergunta a Vossa Excelência se, em caso de ser eleito presidente da República, que providências tomaria
a respeito de uma norma constitucional estabelecida, clara, que deveria estar em vigor e que o governo passou por cima, que é a questão do tabelamento dos juros em 12%. O que o senhor pretende fazer é deixar a Constituição continuar a ser rasgada ou fazê-la cumprir? Eu, se estivesse na Constituinte, não votaria o tabelamento de juros. Porque juros é decorrente de uma economia de mercado. Tabelamento de juros não é solução. Mas, assumindo a presidência da República, faço cumprir o que o texto constitucional determina. Que a pior coisa que pode acontecer para um país é fazer leis e não as cumprir. Porque fazer lei e não as cumprir é que tem desmoralizado perante a opinião pública os poderes. Poder executivo, poder legislativo e afetando indiretamente o poder judiciário. O preceito constitucional foi feito para ser cumprido, como de resto as leis existem para ser cumpridas. A minha posição é esta: fazer cumprir aquilo que manda o texto constitucional, até para avaliação futura, até para as modificações que se fizerem necessárias no correr do tempo no texto constitucional. Está respondido? O próximo jornalista é Mara Ziravello, do estado de São Paulo, que vai perguntar para Mário Covas, do PSDB. Senador, eu queria trazer um pouco mais a discussão para nível da população. A gente discute juros e tal, né? Queria saber se em algum momento na sua vida o senhor teve que se servir de transporte coletivo, ou quando estudava, ou quando começou sua carreira profissional. Enfim, se alguma vez o senhor usou um ônibus para sair da sua casa e para ir a algum lugar. Eu acho que essa resposta dá para dar em menos de 2 minutos. Já. Eu usei quando era estudante, e não apenas quando era estudante, acho que usei até depois. Eu me casei, ainda estava no 4º ano da escola. E embora eu tivesse um automóvel quando casei, fui obrigado a vendê-lo nos meus primeiros anos de vida matrimonial. Foi que eu dei muito em transporte coletivo, mesmo quando dava aula, quando era professor. E quero lhe dizer uma coisa, que acho que é o que interessa fundamentalmente dizer, que afinal demonstra um fato que pouca gente se dá conta. É o nível de solidão do poder. Quando passei por uma prefeitura, como a da cidade de São Paulo, não havia instante mais dramático do que aquele em que a gente era obrigado a tomar a decisão sobre o aumento do transporte coletivo. Alguma coisa sobre a qual o prefeito não tem nenhuma influência. Ele não influi no preço do veículo, ele não influi no preço, no custo da mão de obra, ele não influi no custo do combustível. Ele sobra a tarefa de simplesmente opinar a respeito da tarifa, que necessariamente é sempre majorada. De forma que esse é um instante de tremenda solidão. É um instante em que um número enorme de auxiliares pode te opinar, mas a rigor você fica com a necessidade da decisão. E a decisão numa cidade onde 6 milhões de passageiros dia operam no transporte sob pneu, apenas no transporte de ônibus, onde 10 mil veículos operam concomitantemente, é alguma coisa que mexe muito com a gente. Próximo jornalista é Marco Damiani, do Jornal do Brasil, que vai perguntar para Ronaldo Caiado, do PSD. Doutor Caiado, em relação aos ataques que a UDR sofre e em relação às ações que a UDR promove no campo, a sua candidatura é hoje bastante estigmatizada. O senhor não acredita que tem chances de vencer essa eleição? Acredito em tudo que eu faço na minha vida. E o desafio sempre me estimulou. Desde a época da medicina, me dediquei à cirurgia da coluna vertebral. Quando todos achavam que era impossível congregar uma classe, peregrinamos por este país afora e mostramos que realmente os setores produtivos